Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marilis Rodrigues, eu sou atriz, preparadora de elenco e professora do Espaço Cultural Vamos Fazer Arte. E esse é mais um vídeo da série Benefícios das aulas de teatro de interpretação para TV. E o vídeo de hoje é sobre empatia, tolerância e trabalho em equipe. A gente sabe que muitas pessoas procuram as aulas de teatro e interpretação para TV porque querem seguir carreira de ator, de atriz, porque querem ir para o cinema, para a televisão, para o teatro. Mas também muitas pessoas vêm procurar a gente para fazer aula simplesmente porque querem que os filhos aprendam algumas coisas que ficam difíceis de trabalhar em casa no dia de hoje. Quer ver uma coisa interessante? As pessoas da minha geração, as pessoas que regulam com a minha idade, geralmente têm pelo menos um ou dois irmãos. Eu lembro quando eu era pequena que a gente ia no mercado, aliás, minha mãe ia no mercado, e os pacotinhos de chocolate, por exemplo, vinham embrulhados de três. Vinham 3 unidades de um chocolate, outro pacotinho com 3 unidades, porque era muito comum as famílias serem um pouquinho maiores do que hoje em dia. Eu dou aula desde que eu tenho 16 anos de idade, então assim, os meus primeiros alunos ainda eram uma geração que tinha pelo menos um ou dois irmãos, as famílias ainda eram maiores. De uns tempos para cá, as famílias começaram a ficar menores. Hoje é muito comum a gente ter nas famílias filhos únicos. E o que acontece quando a gente tem um filho único? Aquele movimento que a gente tinha dentro de casa, que era do compartilhar, os irmãos brigando pelo último pedaço de bife, os irmãos ali discutindo para ver quem ia sentar na janelinha, quem ia na frente, quem ia atrás, eram sempre monitorados dentro da família. A gente tinha ali papai, mamãe, o avô, a avó, tinha aquele núcleo familiar. Essas situações de competição, de conquista, de ter que ceder, elas eram sempre monitoradas dentro da família, dentro dos valores e conceitos daquela família. Sempre com muito amor, com muito acolhimento, claro, mas sempre de uma forma muito firme. Quando a gente entra numa geração de filhos únicos, uma das minhas primeiras percepções como professora foi que a gente começa a entrar numa geração de pessoas que perdeu um pouco esse olhar no próximo. Porque quando você tem um filho só dentro de casa, naturalmente as coisas vão ser todas direcionadas a ele. A atenção, o carinho, o cuidado. Essas crianças dessa geração na maioria das vezes acabam desenvolvendo um olhar muito individualista. Dentro do trabalho do coletivo, que é o teatro e a interpretação para a TV, a gente é obrigado a trabalhar com um olhar no outro. Isso é o primeiro movimento para que você consiga trabalhar a empatia, o dividir, o compartilhar, o ceder. Né? Essa é a minha hora de falar, agora é a minha hora de ouvir. O espaço da escola de teatro, principalmente, né, que é onde o nosso foco está no desenvolvimento da arte, mas dentro dos jogos lúdicos a gente está sempre desenvolvendo junto, claro, o ser humano. A gente tem sempre um olhar muito afetivo e cuidadoso para cuidar justamente desse espaço que era onde estavam ali os nossos responsáveis quando a gente era menor. Então a gente, com muito carinho, com muito cuidado, com muito acolhimento, com muito amor, fica ali monitorando o quê? Como é que a gente vai dividir? Agora é só hora de falar, agora é a vez do seu colega, vamos esperar um pouquinho. Ah, ele quer usar tal figurino, mas esse figurino já está com esse colega, então a gente vai ter que esperar ele usar para depois trocar. Ou então, quando eles estão em equipe montando alguma cena, a gente fala assim, olha, agora vocês vão montar uma cena, a gente divide grupos, dá um exercício muito comum, e coloca algum tema. Eu quero que vocês desenvolvam agora uma cena que se passa numa praia, num dia de chuva, e no meio da cena vai aparecer um cachorro. E eles se dividem em grupos para poder desenvolver essa história, esse trabalho. Ali já começa aquele conflito. E eu já passei muito por isso quando eu comecei a estudar teatro. A gente tem uma ideia que é muito legal e a gente quer que a nossa ideia seja feita. Não, porque a minha ideia é boa, tá? Mas tem um momento que você tem que ceder. Para a cena ganhar, a sua ideia pode ser muito legal, mas talvez a outra ideia seja mais possível, seja mais fácil de ser realizada. Já começamos a trabalhar o compartilhar, o olhar no outro, né? E o trabalho em equipe. A questão da empatia. Quando eu estou trabalhando em interpretação, eu preciso olhar para o meu colega para reagir às ações dele. Quando eu estou fazendo uma cena, eu tenho que me colocar naquela situação dramática, naquela situação de emoção. E ali eu vou começar a contrastar com o meu colega, eu tenho que assistir, eu tenho que ter um olhar para saber até onde eu vou com a minha cena. Por exemplo, se eu estou fazendo uma improvisação e aí eu comecei a gritar e eu vejo que o meu colega está reagindo de uma forma mais assustada, eu tenho que falar, não, então assim não vai dar, a gente tem que tentar um outro caminho. Como é que eu vou fazer? Eu falo que o teatro me modificou muito como ser humano, me modifica até hoje, porque quando a gente vai estudar um texto de uma peça, um texto de uma novela, a gente vai entender como é que nasce a história. Eu tenho os personagens e tenho o conflito. Para eu ter o conflito, eu tenho que ter pelo menos dois pontos de vista diferentes.
E se eu estiver nesse personagem, eu vou defender esse ponto de vista. Se eu estiver nesse personagem, eu vou defender esse ponto de vista. Quando você começa a estudar muitos personagens, a estudar muitas situações dramáticas, você começa a perceber que a questão do que eu estou sempre certo ou tu está sempre errado, ela é um pouco relativa. É claro que eu não estou falando de situações muito definitivas, situações radicais. É uma cena onde, sei lá, eu tenho um bandido ou um vilão que está oprimindo uma pessoa. A gente tem muitas cenas assim na dramaturgia, mas naquelas cenas do cotidiano, a gente consegue se colocar no lugar do outro e pensar como se fosse aquela outra pessoa. Então, você praticando isso, lendo diversos textos, fazendo essa análise de personagens, você acaba entendendo. E aí, é claro, a gente acaba trazendo isso muito para a vida. Eu digo que eu, depois de muitos anos trabalhando com isso, eu passei assim a ter um olhar muito mais empático mesmo com o ser humano. Às vezes eu vejo uma pessoa numa reação, eu fico olhando e antes de julgar, eu fico tentando entender. Mas como é que na construção daquele personagem, que é aquela pessoa, ela está reagindo dessa forma a essa situação? E aí voltamos a falar da estrutura do personagem, o que ela já viveu, qual é o histórico de vida dela, o que ela já passou, como é que foi o dia dela, como ela está nesse momento, o que envolve toda aquela pessoa, aquele ser humano que está ali reagindo daquela forma. E aí, quer você concorde ou não, você pelo menos tem um olhar empático. O tempo todo no teatro a gente tem que trabalhar a empatia, o se colocar no lugar do outro, a gente tem que trabalhar a tolerância. Quando a gente faz uma cena de improviso, de colocar duas pessoas para improvisarem uma história, eu vou contar uma história que foi muito divertida. Eu fiz a cena uma vez com uma criança e eu falei, vou trocar, ela vai ser minha mãe e você é filhinho. E eu fiz tudo que um filho faz para enlouquecer uma mãe e um pai, né? Naquela improvisação, eu discordava de tudo, eu enfrentava tudo, sabe? Todas as questões que eu já vi, seja em novela, seja em filme, seja na vida real, compartilhando com colegas também, eu comecei a colocar. E aquela criança que estava fazendo a minha mãe na cena, ela foi ficando ali, ela foi ficando, ela desistiu. No final ela desistiu de ser a minha mãe. Ah, eu não quero mais fazer essa improvisação e tal. Então assim, foi muito divertido eu trocar de lugar e eu colocar ela num lugar que certamente é o lugar que uma criança sempre está, que é o de pedir as coisas, de lutar pelo seu espaço em casa e em família, né? E foi muito divertida essa improvisação, mas o que eu sempre falo para as crianças, para os adolescentes e agora para os adultos é o seguinte: quando a gente está no improviso, eu estou numa posição, eu vou ter que, por exemplo, nesse caso, convencer minha mãe a me deixar em uma festa à noite, sendo que eu só tenho 8 anos de idade e quero ir sozinha. E a minha mãe tem que me convencer, contra, ela não vai me deixar ir de jeito nenhum. E a gente começa a argumentar e assim nasce a nossa cena improvisada. Embora eu tenha um objetivo inicial na cena e você tenha um objetivo inicial na cena, o que ganha não é eu ganhar ou você ganhar. O que tem que ganhar é a cena tem que ser legal, a cena tem que ser interessante. E ali em algum momento alguém vai ter que ceder. Tudo bem, porque a gente está aqui para isso mesmo, para exercitar, brincar. Em muito pouco tempo eles já ganham esse desprendimento, de ver que o que mais importa não é a minha ideia, não é o que eu quero fazer, é o que juntos vamos construir e que juntos, como uma equipe, nós vamos conquistar a plateia, a audiência que está ali do outro lado de lá. Gente, então, esse foi mais um vídeo da série Os Benefícios do Teatro. É claro que é muito mais profundo do que isso. Dentro dos jogos teatrais, dentro das aulas, dos exercícios, tem, eu acho que é o tempo todo esse trabalho em equipe, porque realmente o teatro é a arte do coletivo. A gente tem um espetáculo para estrear e a gente não consegue estrear se não estivermos todos afinados, ensaiando juntos. Se eu tiver 10 pessoas em cena, não adianta as 10 pessoas saberem o texto, as 10 pessoas saberem a coreografia. A gente tem que fazer junto. É como uma equipe de futebol, não adianta ter 11 excelentes jogadores que nunca se viram, de repente eles entrarem no palco e fazerem uma grande partida. Não tem como, né? A gente realmente precisa tá junto, é como um relógio. E cada pecinha, um relógio não digital, tá, gente? Não é um relógio celular, um reloginho daqueles de época, que tem cada pecinha encaixada na outra, cada um fazendo a sua função, juntos, em harmonia, para que a gente tenha um excelente resultado. Esse é mais um vídeo da série, né, de benefícios que as aulas de teatro trazem. Você vê que você pode procurar uma aula de teatro porque você quer ter uma carreira de ator, de atriz, mas você também pode procurar para desenvolver as suas questões pessoais, para poder também proporcionar, né, esse olhar coletivo, trabalho em equipe e o olhar empático, que muitas vezes a gente não consegue, né, em casa, no corre-corre do dia a dia, pela estrutura familiar mesmo moderna, às vezes é mais difícil.
Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de ver ou de saber, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse tipo de benefício que o teatro proporciona, sobre outros benefícios que o teatro proporciona. Façam aquele esquema lá, curtir, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal, para que a gente saiba se vocês estão gostando ou não e a gente continue seguindo aqui com essa sequência de posts que falam sobre a nossa vida aqui na arte. Obrigada a todos, um beijo e vamos fazer arte! Tchau, tchau, gente!